A história começa com um aventureiro corajoso abrindo caminho por um labirinto. Seu nome é Rent, e já no início vemos ele quase borrando as calças de medo ao ver um monstro alado aterrorizante. Esse Satanás aparenta ser incrivelmente poderoso, e após seu grito, Rent percebeu que nunca esteve tão aterrorizado em sua vida e agora acredita que não sobreviverá a esse encontro. A gigantesca besta avança em direção ao nosso herói, fazendo com que ele trema. Ele não consegue acreditar que isso está acontecendo, pois achava que alcançaria seu objetivo de se tornar um aventureiro de classe Mithril. No entanto, as coisas provavelmente vão ficar ainda mais difíceis, já que a besta o morde com as duas bocas. Algum tempo depois, Rent fica surpreso ao descobrir que ele ainda está vivo, mas essa surpresa não se compara ao choque que ele sente ao perceber que agora ele é apenas um esqueleto. A incredulidade o abala e ele grita de horror pelo que se tornou. Uma retrospectiva mostra o momento em que nosso bravo protagonista ainda tinha carne e órgãos. Ele, que não faz ideia do que está por vir, começa otimista mais um dia como aventureiro. É uma manhã típica para aventureiros, mas ele pensa que como os nobres e estudiosos têm a sorte de poder dormir até mais tarde. E Rent, meu querido, acredite, acordar cedo será o menor dos seus problemas mais adiante. Seguindo, a cena vai explicando que ele é um aventureiro de classe baixa de bronze. Ele nasceu e cresceu em uma cidade pequena demais para estar no mapa, viajando por ela para conseguir emprego. Esses empregos são fornecidos pela guilda de aventureiros e são atribuídos com base em uma classificação e habilidades específicas. A guilda provavelmente faz isso para que os aventureiros estúpidos não se matem ou se transformem em esqueletos mortos-vivos, não é verdade? E enfim, há uma variedade enorme de trabalhos, desde exterminar monstros impressionantes até coletar materiais entediantes. Alguns sujeitos chamam nosso prota, e Rent explica que voltará ao labirinto porque não há bons trabalhos. Rent explica que, enquanto a maioria dos aventureiros gosta de se juntar em grupos, ele prefere ficar sozinho. Não é por algum motivo legal ou algo do tipo, é porque ele simplesmente não é muito bom. Ele está na vida de aventureiro há 10 anos, mas ainda é apenas de bronze, ou seja, o segundo nível mais baixo. Ele ganha a vida vendendo objetos que encontra em explorações cautelosas, mas isso não é lá muito rentável. Ele leva uma vida bastante monótona, tentando ser consciente de cada movimento que ele faz. No entanto, ele realmente estraga isso quando assiste a um cara entrar num labirinto e isso vai mudar sua vida para sempre. Nesse labirinto completamente explorado e desertado, Rent fica chocado ao encontrar um corredor secreto. Essa é uma descoberta incrível e ele provavelmente é a primeira pessoa a encontrá-lo. Então o abobado chuta a preocupação para o alto e começa a explorá-lo. Conforme ele caminha pela área, fica claro que é inexplorado. Então ele espera encontrar armas mágicas e valiosas. Rent fica animado ao perceber que pode até ganhar uma pequena fortuna simplesmente relatando essa notícia à guilda. Ou seja, o miserável se encantou. Nesse ponto, Rent é tão bobo que não percebe todos os sinais óbvios de que esse é um lugar super perigoso. E ele encontra uma sala onde ele encontra o seu fatídico fim. Assistimos novamente enquanto ele se depara com aquele que ele chama de dragão, explicando que é o maior de todos os monstros. Segundo a lenda, os dragões assumem várias formas e alguns são consideravelmente maiores que os dragões padrões. Isso certamente é verdade para esse dragão, pois parece ser evoluído para sua forma final. A pressão intensa proveniente dessa besta aterrorizante é suficiente para congelar nosso prota, que percebe instantaneamente que não tem chance contra o dragão. De volta ao presente, Rent se pergunta como ainda está vivo depois de ser devorado. A realidade chocante o atinge e ele começa a se perguntar se está realmente vivo, já que agora é apenas um esqueleto. O que ele é na verdade é um monstro imortal, conhecido como um morto-vivo ou zumbi. Parece legal, mas um bispo ou padre poderia facilmente destruí-lo com sua magia de purificação, já que os mortos-vivos não são feitos para esse mundo. Rent está pensando muito para alguém que não tem cérebro e começa a se perguntar se ele está realmente morto. Ele ainda está consciente e tem suas memórias, então ele deve estar vivo até certo ponto. Incapaz de responder a todas as perguntas existenciais, Rent decide voltar para a cidade, mas rapidamente percebe que isso só vai lhe causar problemas. Ele será capturado e provavelmente executado. Rent finalmente decide ignorar todos os seus problemas e sai dessa sala o mais rápido possível. Ao sair, Rent explica os mistérios dos labirintos. Ninguém realmente sabe de onde vêm ou como funcionam. Existem muitos ao redor do mundo e toneladas de tesouros valiosos podem ser encontrados dentro deles. No entanto, monstros espreitam a cada esquina. Todo mundo está ocupado em algum novo labirinto agora, mas os
aventureiros solitários devem estar vindo para esse labirinto em alguns dias. Rand planeja pedir conselhos a ele sobre sua situação, mas rapidamente percebe que terá que aprender a falar sem uma língua. Nesse momento, um verdadeiro monstro esquelético aparece e Rand se prepara para lutar contra o seu sósia. Ele nem consegue se mover adequadamente, pois se sente tão pesado, e ele determina que isso deve ter a ver com a sua falta de músculos e todas as outras coisas que as pessoas mortas não têm. Ele já era fraco como um humano, mas agora que ele tá só o esqueleto, e essa frase faz muito sentido, ele está pior. Esses esqueletos eram realmente fáceis de derrotar quando ele era humano, mas agora ele nem consegue erguer sua espada sem cair. Rand entra em pânico, pois está totalmente vulnerável, mas o esqueleto à sua frente consegue realizar a proeza de ser pior que ele. Rand percebe que não pode usar técnicas avançadas de espada, considerando que agora é apenas um monte de ossos flutuantes, mas lembra que pode usar a energia espiritual. Felizmente isso funciona mesmo que ele não seja mais humano e ele a usa para fortalecer suas habilidades físicas. Com seu poder de ataque apagado, Rand destrói completamente o crânio de seu oponente, mas fica chocado quando a coisa começa a brilhar. Ele percebe que acabou de recuperar a energia espiritual que acabou de usar e se pergunta o que poderia estar acontecendo. Voltando ao passado, vemos uma garota ensinando Rand algumas coisas sobre os monstros. Eles têm um traço misterioso. Com o tempo e a experiência, eles evoluem para coisas maiores. Isso é verdade para os humanos também, pois crescem com treinamento, mas os monstros estão em outro nível. Ela usa esqueletos como exemplo. Geralmente, esqueletos simplesmente permanecem esqueletos, mas em ocasiões raras, eles evoluem para ghouls. Isso é conhecido como uma evolução existencial, e Rand tem uma ideia. Ele pensa sobre como ghouls também são mortos-vivos, mas eles meio que se assemelham a humanos, já que eles têm carne. Se ele puder de alguma forma se tornar um ghoul, então tudo o que ele terá de fazer é usar hobbies e máscaras para que talvez possa retornar à cidade sem as pessoas ficarem aterrorizadas com seus ossos. Rand encontra algum otimismo, pois seu novo objetivo agora é derrotar os monstros do labirinto e se tornar um ghoul. De volta à cidade, vemos que a amiga de Rand está decepcionada por ele nunca ter aparecido, então ela vai fazer o jantar para si mesma. De volta ao labirinto, vemos que Rand está se esforçando, pois já derrotou 5 esqueletos. Ele recuperou sua mobilidade e descobriu que a luz dos inimigos derrotados o cura. Por causa disso, ele pode usar a energia espiritual durante cada batalha. Rand decide encontrar monstros mais fortes e encontra um slime. Eles ainda são considerados fracos, mas não devem ser subestimados. Ataques físicos não são tão eficazes nesses tipos, mas Rand não tem a capacidade de usar magia ofensiva. Tudo que ele pode fazer é começar um incêndio não adequado para a batalha, então ele decide que deve atacar com sua espada de qualquer maneira. Realmente só existem duas maneiras de derrotar um slime: perfurando seu núcleo ou quebrando até que não possa regenerar. Depois de desviar um ataque do slime, Rand contra-ataca e fica chocado ao ver que conseguiu. Ele determina que teve sorte ao atingir o núcleo, mas não questiona sua vitória e pega uma pedra mágica como prêmio. Então ele coleta o slime para ser vendido depois, já que isso pode ser utilizado como cosmético. Na guilda, duas pessoas discutem como uma novata tem procurado por um grupo para se juntar. Eles iriam recomendar que ela se juntasse a Rand, mas ele não tem aparecido ultimamente. A novata estava apertada de dinheiro, então um membro da guilda recomendou que ela fosse a um labirinto fácil em busca de tesouros e materiais. Ela não sabia disso, mas esse labirinto é o mesmo que Rand está. No labirinto, Rand explica que não sente coisas como sono ou fome, o que é bom, já que qualquer coisa que ele coma provavelmente acabaria passando direto pelos ossos. Ele tem lutado incessantemente, mas está claro que a evolução existencial leva muito tempo. No entanto, suas habilidades físicas voltaram e ele pode usar mana também. O mais surpreendente é que ele ainda pode utilizar a sua divindade apesar de ser um morto-vivo. Além de curar ferimentos e doenças, a divindade pode purificar a água e atrasar o apodrecimento de alimentos. Rand a usa para fazer com que um pão dure mais 3 dias e espera que até então ele tenha um corpo normal que precise comer esse pão. Por enquanto, ele se concentra em seu objetivo e pensa em quantos monstros pode enfrentar de uma vez. Ele é uma pessoa bastante conservadora, então decide que, se encontrar mais que 4 monstros, vai correr. Ele não deveria encontrar mais do que 5 nesse labirinto de baixo nível, mas se encontrar, Rand determina que será o fim dele. Rand fica muito para baixo por ser fraco, mesmo depois de ser aventureiro por 10 anos e treinar por 20 anos. Ele tem energia espiritual, mana e divindade. Mesmo os aventureiros de classificação mais alta raramente têm os 3, mas Rand gostaria de apenas ter um poder desde que ele fosse forte. Geralmente, pessoas como ele, que não têm vocação para serem aventureiras, desistem. No entanto, Rand treinava todos os dias sem falhar para tentar fazer isso funcionar. Ele até pediu a uma garota para ensiná-lo sobre monstros e magia. Ele
continuou tentando para alcançar seu objetivo de se tornar um cavaleiro da classe Mithril, que é o mais alto escalão, e nem mesmo pessoas naturalmente talentosas alcançam isso facilmente. Nesse escalão, você encontra aqueles que salvaram nações inteiras. Rand está determinado a se tornar um deles, e nem mesmo ser transformado em um esqueleto o deterá. Rand começa a derrotar mais esqueletos e se pergunta se ele está ficando mais forte do que quando era humano. Eventualmente, ele derrota outro slime com facilidade, e fica certo de que está ficando mais forte. Rand está coletando mais um slime, mas de repente uma luz surge dele. Dessa vez é surpreendentemente muito diferente das outras, já que seu corpo começa a mudar. Músculos se formam por todo o corpo, cabelos brotam de seu crânio. Cabelo, pele e olhos surgem logo depois, e quando o processo termina, ele finalmente consegue emitir alguns rugidos. Rand evoluiu com sucesso para um Ghoul. Ele é realmente apenas um cadáver ressecado e assustador, mas está feliz por finalmente ter carne novamente. Este é um grande passo na direção certa. Mais importante ainda, se ele continuar trabalhando duro, Rand acredita que pode se tornar um morto-vivo de classificação ainda mais alta, possivelmente até um vampiro. Agora, com carne, Rand tenta falar, mas sai um rugido. E ele está feliz apenas por conseguir fazer barulho e tenta novamente. Ele consegue dizer olá, bom dia, mas isso tudo soa como se fosse um zumbi aterrorizante do que qualquer outra coisa. E aí determina que ele vai precisar praticar mais um pouco. Algum tempo depois encontramos nosso protagonista em carne lutando contra alguns goblins. Esses goblins acima do peso são muito perigosos em grupos grandes, mas Rand usa o layout do labirinto para isolar alguns. Rand evoluiu para um Ghoul e finalmente tem músculos agora. Ele é mais ágil em comparação com quando ele era um monte de ossos apenas. No entanto, o mais surpreendente é que sua mana, energia espiritual e divindade aumentaram. Nosso garoto está ficando mais forte rapidamente, pois agora pode não apenas se fortalecer, mas também usar sua espada. Ele faz isso para separar as cabeças dos goblins de seus corpos e se pergunta se agora está ainda mais forte do que quando ele era um humano. Enquanto Rand luta, vemos uma garota da guilda lutar ao longe. Essa garota loira faz um trabalho rápido em um monstro esqueleto fraco e Rand fica feliz, pois faz muito tempo desde que ele viu um humano. Rand tem que se impedir de se aproximar dela, pois lembra a si mesmo que é um Ghoul caindo aos pedaços. Se ele for até ela assim, com certeza ela tentará acabar com ele ou fugir. Ele decide observá-la de longe, como um morto-vivo meio morto, e percebe que nunca a viu antes. Rand determina que ela deve ser uma novata e explica que conhece praticamente todos os aventureiros da cidade. Ele os conhece porque os aventureiros podem ser um grupo difícil. Eles tendem a zombar dos mais fracos, como ele, então é bom saber sobre suas habilidades e quem são seus amigos. Rand continua seguindo-a como um perseguidor e observa enquanto ela encontra outro esqueleto. Ele pode dizer que ela foi bem treinada, mas ainda é fraca e precisa acertar muitos golpes. Rand percebe que ela está esperando o momento perfeito para atacar, mas aponta que ela não está prestando atenção ao seu entorno. Isso se prova um erro grave, pois ela é pressionada contra a parede, mas mostra sua determinação em se tornar uma verdadeira aventureira. Ela luta heroicamente, mas o esqueleto a domina. Sem outra opção, Rand corre para resgatá-la, e ela fica chocada ao ver um Ghoul horrendo. Rand deseja que ela ataque o esqueleto enquanto ele o distrai, mas a garota tá tão aterrorizada que não consegue entender. Rand simplesmente corta o esqueleto ao meio e vai verificar a garota. Infelizmente, ele ainda soa como um zumbi, então ela surta quando ele tenta dizer seu nome. Rand deixa claro que não é inimigo dela ao jogar sua espada, e ela percebe que ele está tentando se comunicar. Ele explica que ele é o Rand, o aventureiro, e ela se pergunta se ele está usando algum tipo de disfarce. Rand nem mesmo consegue explicar o que aconteceu realmente, pois ele morreu, mas ele ainda tá vivo. Ela percebe que ele é diferente dos outros monstros e agradece por tê-la salvo. Rand precisa garantir a essa garota aterrorizada que ele não vai tirar a vida dela, mas pede ajuda. Ela concorda em comprar uma roupa para ele para que ele possa voltar para a cidade. Essa garota se apresenta como Rina, a filha de um cavaleiro, e promete fazer isso por ele como pagamento por tê-la salvo. Ela sai, mas Rand não consegue deixar de notar o quão cautelosa ela estava perto dele. Um aventureiro adequado denunciaria um Ghoul misterioso como ele à guilda, mas Rand acredita que essa garota que acabou de conhecer e nada sabe sobre ele não o trairá. De volta à cidade, a primeira coisa que ela faz é correr para a guilda. Ela encontra a senhora da guilda, que por sinal estava preocupada com ela, e Irina explica que tem uma pergunta urgente para fazer. De volta ao labirinto, Rand luta contra outro slime e finalmente confirma que ele está muito mais forte que quando ele era um humano. Na verdade, ele não apenas é mais forte, seu corpo agora também se move exatamente como ele quer. Rand destrói mais um slime, acertando perfeitamente seu núcleo, e começa a se perguntar se sua visão também está melhorando. Ele assume que é intuição de combate, algo que não se aprende com treinamento ou estudo. Rand não consegue deixar de pensar na ironia, já que só conseguiu o poder
poder que ele sempre quis depois de acabar nesse cadáver apodrecido. Nesse momento, Rent fica surpreso ao ver que Irina retornou. Irina pergunta se ele é o Rent ou é algum outro Ghoul, e ele explica que Ghouls não aparecem nos primeiros níveis assim. Ela pode dizer que Rent melhorou um pouco ao falar, e nosso diligente herói explica que ele tem praticado. Irina trouxe as roupas para ele, mas fica assustada quando tenta dar o troco. Ela pede desculpas por ainda estar com medo dele, e ele diz a ela que eventualmente ela se acostumará, e tudo bem. Rent pensa que ela fez um ótimo trabalho escolhendo as roupas, já que as roupas de fato escondem todo o corpo. Essa pessoa legal trouxe algumas outras coisas para ele e explica que teve que perguntar a alguém onde todas as lojas estão, já que ela é nova na cidade. Além de botas e luvas, ela também trouxe algumas ataduras. Essa garota surpreendentemente pensou em tudo, explicando que ele pode usá-las para cobrir seus braços e pernas. Esse gesto fez Rent querer chorar, mas seu corpo meio que não possui o necessário para realizar isso. Rent se veste e realmente parece bem. É muito mais fácil se mover do que ele pensava, mas ele admite que perdeu um pouco da visibilidade. Ele ainda será capaz de lutar, então ele diz a Irina que está tudo perfeito. Ela comete um erro ao mostrar a ele seu rosto agora repugnante, mas revela que trouxe uma máscara para ele. Irina sabia que seu rosto difícil de olhar seria um problema, então ela trouxe para ele. Essa máscara se fixa em seu rosto como se soubesse o quão ruim precisava ser escondido. E Rent fica chocado ao descobrir que ela não sai. Ambos entram em pânico e a garota explica que ela não sabe por que isso está acontecendo, que ela não sentiu magia ou feitiço ou algo do tipo, apesar de ela ter comprado numa loja suspeita. Não é uma dessas lojas que a amiga dela tinha contado pra ela comprou porque era barata numa lojinha ali de esquina, custou apenas 3 moedas de cobre, mas ela explica que verificou tal, a questão das maldições e não encontrou nada, então ela achou que era segura. Rina fica chocada ao ver que Rent pode usar a divindade, e ele se pergunta se pode quebrar a maldição agora que tem mais divindade. Infelizmente, ele acabou ficando sem energia, então ela se desculpa. Rent explica que a máscara respondeu à sua divindade, então tudo que ele terá que fazer é economizar dinheiro e pedir ao poderoso clérigo que quebre a maldição. Ele tenta consolá-la, mas recua quando se lembra de que é um monstro. Rina o impede, pois percebeu que Rent não é uma pessoa má. Ela diz que não tem mais medo, mas ainda ela está tremendo, e que ela pode levar o tempo que precisar até se acostumar totalmente com ele sendo um zumbi. Rina promete que não levará muito tempo e os dois voltam para a cidade. No caminho, Rina explica que não havia trabalhos para os novatos, como ela na capital, então ela veio para Malt. Rent ainda está surpreso que ela tenha vindo até o interior, mas ela explica que quer ver o mundo. Seu principal objetivo é ficar mais forte e se tornar uma aventureira de verdade rapidamente. Rent sugere que é melhor para um aventureiro ser covarde como ele, já que todos só têm uma vida para viver. Ela concorda por algum motivo e ele brinca sobre como zumbis como ele são raros. Então eles riem, esquecendo por um minuto da desgraça alheia. Quando chegam a Malt, Rent aponta que muitas pessoas o conhecem lá, então certamente saberão que algo está errado se ele mostrar sua identidade. Eles decidem usar outro portão e Rent agradece sua nova amiga, pois nunca teria chegado tão longe sem ela. Ela diz que não é grande coisa, mas ele explica que é um monstro e se ela o ajudar a entrar na cidade, ela será considerada uma criminosa. Ela poderia perder sua licença de aventureira e ele não quer causar esse tipo de problema para ela. No entanto, essa garota está determinada a explicar que se não fosse por ele, ela não estaria nem viva. O esqueleto a teria matado, então ela não se importa em arriscar sua vida por ele dessa vez. Na entrada oeste, suas identidades são confirmadas como aventureiros, mas um dos guardas tem algum problema com a aparência incomum de Rent. A situação fica tensa quando eles exigem ver o rosto de Rent, mas Rina explica brilhantemente que a máscara de Rent está amaldiçoada e que ele não consegue removê-la. Ela diz que sua voz está toda bagunçada porque ele foi terrivelmente ferido por um monstro e Rent mostra sua orelha desfigurada como prova. Rina diz a eles que ela comprou essa máscara apenas para esconder suas horríveis cicatrizes, mas acabou sendo amaldiçoada. Os guardas se sentem terríveis por tudo isso e Rent se oferece para deixá-los puxar a máscara. O guarda obtém toda a prova de que precisa quando tenta remover a máscara de seu rosto, mas falha, então ele permite que Rent entre. Rent agradece a Irina pelo sucesso deles, mas mais uma vez ela diz que apenas é parte de sua recompensa. No entanto, nesse momento, Rent desaparece, ele apenas a observa procurando por ele desesperadamente, pensando em como ela é uma boa garota. Ela usa um monte de equipamentos baratos, mas eles estão bem mantidos.
parecidos. Ela também é uma lutadora decente e não é burra. Mais importante ainda, ela é corajosa, então ele tem certeza de que ela se tornará uma ótima aventureira. Rand explica que qualquer pessoa que ele conhecia com esse tipo de talento eventualmente o abandonou. Ele precisa deixá-la por enquanto e quando parecer mais humano promete pedir desculpas a ela pessoalmente. Mais tarde vemos porque Rand deixou Rina para trás, quando ele vai encontrar um colaborador humano mais adequado, alguém que ele já conheça e que seja uma pessoa em quem ele pode confiar e vai guardar segredos. Rand simplesmente entra em uma casa onde encontra sua colaboradora humana muito adequada chamada Lorraine. Ele tenta acordá-la com sua voz estranha, mas ela se recusa. Ele ameaça deixar um livro cair em sua cabeça para que ela saiba que é Rand, mas ela fica surpresa ao vê-lo todo coberto. Rand nem a prepara em nada e apenas mostra a ela seu braço grotesco. Um flashback mostra que Lorraine estava preocupada com Rand e estava considerando mandar uma equipe de busca. Rand bateu na porta, então ela se perguntou por que ele simplesmente não entrou. Ela assumiu que algo deveria ter acontecido e foi fingir que estava dormindo. Ao entrar, ela pensou em como ficou aliviada ao saber que ele ainda estava vivo. No presente, Lorraine explica que, em todos em seus anos de pesquisa, nunca ouviu falar de alguém que foi comido por um dragão e se transformou em um morto-vivo. Lorraine é cética em relação à história toda, mas, considerando o quão grotesco seu corpo parece, ela determina que não tem outra escolha a não ser acreditar nele. Rand fica surpreso com o quão calma ela está, mas é de se esperar de uma aventureira mágica acadêmica. No entanto, fica claro que ela não o vê realmente como um amigo no momento, mas mais como um sujeito de teste. Lorraine se surpreende ao perguntar se ele realmente é Rand agora que está morto-vivo. Rand explica que definitivamente tem as memórias e a mente de Rand, mas seu corpo definitivamente se tornou outra coisa. No entanto, se o ele atual e o ele antigo são a mesma pessoa, ele de fato não sabe. Deixando de lado essa pergunta impossível, Rand explica que ainda quer continuar sendo um aventureiro. Seu corpo pode parecer um cadáver em decomposição, mas Rand ainda está determinado a se tornar um Mithril, não importa como. Lorraine é uma gênio e percebe que ele quer que ela aceite trabalhos para ele, já que ele não pode ir à guilda em seu estado atual. Ele não pode ir para a estalagem também, então ela se oferece para deixá-lo ficar com ela. Com o pagamento, ele também o ajudará em suas pesquisas. Ele será muito valioso, já que ninguém teve a chance de estudar um monstro que pode usar a evolução existencial. Rand concorda com a condição desde que ela não tente dissecá-lo. No dia seguinte, Lorraine vai até a guilda como intermediária e paga Rand diretamente pelas pedras mágicas de slime que ele conseguiu no labirinto. É muito dinheiro, mas é porque Rand sempre traz para ela materiais de alta qualidade. Rand decide ir ao ferreiro e ele se sente bem por ter um bolso cheio de dinheiro, mas essa felicidade desaparece quando ele percebe que as pessoas parecem ter medo dele. No ferreiro, Rand se desculpa por sua aparência estranha utilizando uma voz estranha. Rand gostaria de uma nova espada e a ferreira pode dizer pela sua espada antiga que ele usa magia ou energia espiritual. Rand a surpreende quando revela que ele utiliza realmente magia, energia espiritual e divindade. Ela aponta que ser capaz de usar os três é muito raro e ele é apenas a segunda pessoa a visitar a loja com essa habilidade. Rand gostaria que isso permanecesse em segredo e ela concorda, pois faz parte do seu trabalho de um ferreiro. O dono da loja se chama Clope e ele tem muito orgulho de seu trabalho. Ele, no entanto, avisa que levará vários dias para fazer a espada e ele desejará falar com Rand várias vezes durante o processo. Em casa, Lorraine pesquisa sobre ghouls. Eles têm fortes habilidades físicas e são capazes de sobreviver até mesmo a decapitação. Preferem a carne de animais, especialmente de humanos. Existem alguns casos conhecidos de monstros poderosos transformando humanos em mortos-vivos menores, mas nesses casos as vítimas não apenas perderam suas personalidades, mas também perderam qualquer tipo de vontade e emoção humana. Rand é um caso extremamente especial, e ela determina que a chance de Rand ser a mesma pessoa exata que ele era em vida é extremamente baixa. Ela está muito próxima dele, no entanto, e para ela, ele ainda se sente como Rand. Em um flashback, vemos quando eles se conheceram e a pele de Rand não estava caindo de seu corpo. Lorraine apenas pegou um trabalho e um cidadão pediu a ela para levar o jovem Rand com ela. Ele era apenas um novato, então ela não precisava pagá-lo, ele só precisava de experiência. Lorraine conta que o mundo era tão chato
chato para ela, mesmo quando se tornou a pessoa mais jovem a obter o título de grande médica. Isso não significava nada para ela. O título de grande médico permite que alguém se registre como aventureiro de classe prata. Ela foi a uma nação distante sem contar ninguém, simplesmente porque não tinha nada melhor para fazer. Durante seu trabalho, vemos que ela decidiu levar Rent consigo e ele fez o trabalho de carregador de mochila. Ela pensou sobre o quão cuidadoso você precisa ser ao colher essa planta específica e ficou chateada quando viu Rent pegou um monte sozinho. Lorraine ia chamá-lo a atenção porque ele não sabia o quão delicado precisava ser, mas ficou chocada quando percebeu que Rent fez perfeitamente todo o trabalho. Apenas um Goblin intrometido apareceu e Rent instruiu a ela a usar um certo feitiço. Ela fez e Rent ficou maravilhado que um aventureiro de prata tem a magia em um nível totalmente diferente. Na manhã seguinte, Lorraine disse a Rent que aquela não era sua primeira batalha. Ela estava apenas confusa porque costumava ter muitos acompanhantes com ela. Lorraine então percebeu algo e Rent confessou. Todos estavam preocupados com ela indo sozinha, então disseram a Rent para ir com ela. Rent foi orientado por alguém a ler o máximo possível sobre plantas e monstros. Ele fez isso desde então Lorraine pediu a ele para ensiná-la. Ele também parecia saber como se mover bem pela floresta, então ela gostaria de aprender isso também. Rent concordou e assim começou a fazer amizade com ela. Ele trabalhou duro todos os dias nos últimos 10 anos desde então, com o objetivo de se tornar Mithril, e ela permaneceu ao seu lado fazendo a pesquisa que amava. De volta à loja, Rent agradece ao ferreiro por concordar em fazer sua espada e aperta cautelosamente a mão do homem. Rent recebe uma espada temporária que pode utilizar tanto magia quanto energia espiritual. Clope pode dizer que Rent está em algum tipo de apuro, e eles se perguntam por que ele simplesmente não vai até eles pedir ajuda. Clope determina que ele deve estar sob algum tipo de maldição. Uma maldição realmente ruim que Rent teme que possa afetar a loja deles. Rent nunca quis causar problemas para outras pessoas, então estava tentando esconder sua identidade. No entanto, o fato dele poder utilizar todos os tipos de poder junto com ele ficar com a Lorraine ajudou a perceber quem ele é. Depois, Rent e Lorraine desfrutam de uma refeição. Rent obviamente não come, no entanto, pois ele não sente fome. Lorraine então explica que Rent é claramente diferente de qualquer outro Ghoul e deve ter algo a ver com o porquê dele ser capaz de utilizar a evolução existencial. Ela se pergunta em que Rent evoluirá a seguir, mas ele não tem ideia. Rent quer permanecer o mais próximo possível de um humano, então o primeiro passo será evoluí-lo. Isso significa que ele terá que voltar ao labirinto para lutar contra monstros e ficar mais forte. No labirinto, um cara está sendo destruído por um slime e Rent chega a tempo para salvá-lo. O cara agradece a ele, pois agora pode viver depois de apenas receber um arranhão. Rent sai imediatamente e pensa sobre como os aventureiros são treinados para serem responsáveis por si mesmos. Ninguém é obrigado a ajudar um aventureiro e, se morrerem, a culpa é deles. Em alguns casos, há até pessoas terríveis que fingirão estar em apuros para poderem roubar aventureiros que vêm ajudá-los. Dito isso, Rent ainda tenta ajudar sempre que pode. O cara que ele acabou de salvar percebe que Rent é forte e pergunta se ele pode se juntar ao grupo dele. Ele explica que acabou de se registrar como aventureiro, mas na verdade ele é um chefe. Ele possui um restaurante, mas está profundamente endividado e precisa pagar 15 moedas de ouro na próxima semana. Como um aventureiro anônimo desesperado, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para se juntar a um grupo, mas ninguém lhe deu uma chance. Foi por isso que ele veio para esse labirinto, pois dizem que pode ser feito sozinho. Rent pensa sobre como isso só é verdade se o aventureiro já for meio forte e decide rejeitar o cara. Ao sair, ele percebe que pode estar sendo um pouco severo demais, então deixa o cara se juntar a ele. O cara diz a Rent que é confiável, mas Rent olha demoradamente para a ferida dele. Rent pensa sobre como, às vezes, fica realmente assustado, que talvez ele não seja realmente ele mesmo. Rent leva esse cara até a entrada do buscador, onde ele se tornou um morto-vivo, mas fica desapontado ao ver que o dragão não está mais lá. Mais desapontamento enche Rent, pois não há itens mágicos para serem encontrados lá, mas eles encontram outra passagem escondida. O personagem sem nome pensa que poderiam fazer uma fortuna contando à guilda sobre tudo isso, mas rapidamente recua e enfatiza que Rent receberia todo o crédito. Rent explica que ele não tem interesse em glória e diz ao cara que ele pode simplesmente contar a todos que encontrou isso. Enquanto passam pelo corredor, encontram uma sala vazia, então o cara quer continuar procurando algum tesouro. Nesse momento, um círculo mágico aparece no chão, então Rent tenta impedir o cara de correr diretamente para ele. O burrão fica confiante e de repente diz a Rent que está tudo bem, já que não há monstros por perto. Fica claro para Rent que o cara não consegue ver o círculo mágico, mas já é tarde demais, pois ele é teleportado para outro lugar. É impossível saber para onde foi, mas geralmente leva a um andar cheio de monstros ou a algum lugar cheio de armadilhas letais.
mentais. A coisa inteligente a fazer seria abandonar esse pateta, mas Rand determina que isso só o faria um verdadeiro monstro. Rand decide a contragosto e ir atrás dele, então ele passa pelo círculo de teletransporte. Lá ele encontra o pateta inconsciente junto com o esqueleto gigante. Rand percebe agora que essa é realmente uma sala de chefe e se prepara para a batalha contra o monstro gigante. Um esqueleto gigante surge das sombras e Rand percebe que o esqueleto é um chefe da área. Rand não tem escolha senão enfrentar o enorme esqueleto morto-vivo. Ele tenta um ataque espiritual, mas é ineficaz. O esqueleto tenta revidar, mas Rand se esquiva. Ele decide tentar um ataque de mana, mas também é ineficaz contra o esqueleto. O esqueleto tenta contra-atacar mais uma vez, mas Rand se afasta. Agora Rand está ficando desesperado. Ele procura uma rota de fuga, mas a entrada está selada. Como essa é uma sala de chefe, ele terá que derrotar o esqueleto antes de poder sair. Rand amaldiçoa sua má sorte enquanto o esqueleto se aproxima dele. Rand lembra do código do aventureiro de nunca desistir independente da situação. Embora Rand não tenha certeza se sua espada pode aguentar, ele decide utilizar a habilidade de divindade. Ele ataca o esqueleto com a habilidade e corta sua perna. O esqueleto perde o equilíbrio e cai no chão, e Rand aproveita essa oportunidade para correr pela espinha dele e mandar um golpe final na cabeça do puro osso. Após isso, ele cuida dos ferimentos do carinha que estava com ele e ele acorda. Ele lembra que havia um esqueleto enorme antes de desmaiar e quase entra em pânico. Rand diz a ele que só pode fazer os primeiros socorros básicos e que não pode curar completamente seus ferimentos. O homem olha ao redor e vê os restos do esqueleto. Ele pergunta a Rand se ele derrotou o esqueleto sozinho e Rand mostra a ele o enorme cristal mágico que o esqueleto deixou cair. O homem percebe que o monstro era muito forte para deixar um cristal tão grande cair. Ele elogia Rand por ser habilidoso o suficiente para derrotar um monstro desse sozinho. Rand diz a ele que foi apenas sorte e diz ao homem que ele entregará o cristal se ele quiser. O cidadão ali não acredita no que houve, mas Rand diz a ele que isso terá um preço. Ele pergunta a Rand o que ele quer em troca, porque ele sente que não pode dar algo para Rand depois de ver como ele é forte. Rand mostra ao homem que agora ele é um Ghoul, depois de ser atacado por um dragão no passado. Ele diz ao homem que não pode entrar nas lojas da guilda por causa disso, então precisará que ele faça isso em seu lugar. O homem concorda, mas acha que o acordo é bom demais para ser verdade, pois está recebendo muito em troca de tão pouco. Rand decide acrescentar mais uma coisa ao acordo. Ele pede ao homem que lhe dê refeições gratuitas em seu restaurante sempre que quiser. O homem fica emocionado com esse pedido e diz a Rand que ele pode comer quanto quiser a qualquer momento. Ele promete trabalhar duro para garantir que ele não vá à falência e agradece a Rand pela oportunidade. Rand entrega a ele o cristal, dizendo que é hora de ir para casa. O homem pergunta a Rand como eles saíram do labirinto e Rand aponta para uma direção. O homem diz a Rand que não consegue ver nada e Rand se recorda que o homem não consegue ver o portal. Rand diz ao homem que eles podem voltar para a sua localização anterior se seguirem nessa direção ali e ele acredita em Rand. Ele se move na direção indicada e é teletransportado de volta. Rand, por sua vez, olha para trás e vê outra sala levando a outra sala, decidindo voltar mais tarde para explorá-la. Ele volta para a cidade e o bom moço leva Rand ao seu restaurante. O lugar parece muito melhor do que Rand imaginava e de repente a esposa do homem corre para fora e o abraça feliz por vê-lo vivo e bem. Ela percebe seus ferimentos e diz a ele que ele precisa ir ao médico imediatamente. Ele diz a Isabelle, sua esposa, que Rand o curou depois de ser ferido. Isabelle não percebeu que Rand estava ali e pede desculpas por ser desatenta. Seu marido diz a ela que Rand salvou sua vida e mostra a ela o cristal que Rand deu a ele. Isabelle diz a ele que não pode aceitar o cristal, perguntando se ele não aprendeu a lição de seu passado. Ela diz a ele que não conseguirão pagar a conta novamente se forem enganados mais uma vez. Ele a tranquiliza dizendo que Rand é uma pessoa muito gentil para tentar enganá-los. Ele relembra como contou a Rand sobre a sua dívida e ele se ofereceu para ajudar. Ele diz a ela que Rand não está fazendo isso de graça e está oferecendo seus serviços a Rand como compensação. Ela pergunta se ele está fazendo algo perigoso e ele diz a ela que não, que são apenas tarefas simples. Ele diz a ela que prometeu refeições gratuitas a Rand também em seu restaurante, e ela se pergunta se tudo isso é realmente suficiente para igualar o acordo. Ele diz a ela que foi o suficiente para fechar o acordo e pede desculpas por preocupá-la. O homem percebe que Rand ainda não sabe seu nome e se apresenta como Loris. Ambos agradecem a Rand por ajudá-los e Rand se despede deles. Ele se vira e começa a se afastar, mas Loris não quer que ele vá sem contar o seu nome a ele. Rand se vira e pede a ele que prometa não contar a ninguém. Loris promete manter segredo e só chamá-lo de senhor.
Rand diz a Loris seu nome e Loris diz a ele que sempre o receberão calorosamente em seu restaurante. Rand está a caminho de casa e acha lamentável que Loris não seja um mentiroso ou vigarista. Sua visão começa a ficar vermelha e estranha enquanto ele pensa que teria sido melhor para ele dessa maneira. Ele esperava experimentar algo sinistro com alguns bandidos e a gente nem consegue imaginar o que, até que ele chega na cabana de Lorraine e sua visão fica ainda mais estática. Ele se pergunta o que está pensando enquanto cai de joelhos e chama o nome de Lorraine com uma voz sinistra. Ele entra em casa com sua visão completamente coberta de vermelho. Lorraine pergunta se ele encontrou o dragão no labirinto e ele diz que não. Ela pergunta onde ele guardou as cartas da capital para que ela possa responder a quem escreveu para ela. Rand responde a ela, mas ela percebe que ele soa diferente. Ela pergunta se algo aconteceu com ele e ele diz a ela que está de bom humor. Lorraine está prestes a perguntar se algo bom aconteceu com ele, mas ele a abraça do nada. Ela se pergunta se ele está bêbado, mas então ela se lembra que um morto-vivo não pode ficar bêbado. Lorraine está aproveitando o momento quando de repente Rand saca os dentes para fora e crava em seu pescoço uma baita de uma mordida. Ela o empurra, imaginando se o verdadeiro Rand está ali em algum lugar dentro desse corpo. Rand fica surpreso com o quão delicioso é o sangue dela, mas ela chama seu nome e ele se recompõe. Ela usa sua magia para derrubá-lo e fazê-lo dormir. Ela diz a ele que não se importa que ele a coma, desde que o faça quando estiver sóbrio. Eita nós! Rand acorda mais tarde com uma dor de cabeça insuportável, dá-lhe ressaca. Ele se lembra de estar no labirinto com Loris. Lorraine pergunta se ele se sente controlado por alguma criatura ou impulso sobrenatural. Ele diz a ela que não está sendo controlado e Lorraine fica aliviada. Ele pede desculpa para ela, mas ela diz que ele não precisa se preocupar com isso e interpretar essa situação como se fosse um acidente infeliz. Rand tenta dizer a ela que é mais do que isso, mas ela impede de falar. Ela pergunta o quanto ele se lembra antes de desmaiar, e ele diz a ela que se lembra de tê-la atacado. Ele diz a ela que se lembra de encontrar um homem no labirinto, e então ele falou sobre uma refeição apetitosa. Foi quando ele perdeu o controle, e ao ver Lorraine, achou que ela estava tão deliciosa que ele não podia deixar passar. Ela diz a ele que é natural para um Ghoul desejar um humano. Ela pergunta se ele se recuperou depois que ela atingiu com sua magia, e ele diz a ela que está tudo bem. Ela diz a ele para descansar e diz a ele que também vai descansar. Ela está indo para o seu quarto, mas ele diz a ela que quer ver onde ele a machucou. Ela mostra o local da dentada e diz a ele que está sem poções de cura, mas fará uma no dia seguinte. Rand cura sua ferida e ela fica surpresa ao ver que ele pode usar a habilidade de divindade a esse ponto. Ele diz a ela que pode curar ferimentos leves e ela diz a ele que a sensação de cura é muito agradável, que é quente. Rand termina de curá-la e ela tira a atadura. Rand ainda consegue ver algumas marcas de mordida e ele decide curá-la ainda mais. Lorraine percebe que ele está parecendo diferente e ele tira sua roupa para se olhar e ela diz a ele que ele pode dizer agora às pessoas que as cicatrizes em seu corpo já são até de batalhas antigas. Ele olha para o seu rosto no espelho e fica surpreso ao ver que sua máscara também mudou. A metade inferior de seu rosto está aparecendo e ele diz a Lorraine que essa parte deve permanecer escondida. A máscara responde, escondendo a parte de baixo de seu rosto e mostrando apenas a parte superior de seu rosto. Lorraine se pergunta se a máscara está reagindo à sua vontade e Rand muda a máscara para mostrar seu rosto inferior. Lorraine pergunta se ele pode remover a máscara agora, já que de repente ela está seguindo a vontade dele, e Rand tenta removê-la, mas ela permanece presa. Lorraine também tenta puxá-la do rosto, mas ela não se move. Ela fica confusa com isso, mas como ele ainda parece um morto-vivo, ela acha melhor até deixar a máscara ali para que a máscara esconda. A máscara volta a cobrir parte de baixo do rosto de Rand, e Rand diz a ela que deixará assim por enquanto. Lorraine também percebe que a voz de Rand está muito mais clara agora, e ele se pergunta se passou por uma evolução existencial. Ele está confuso sobre por que sua evolução foi adiada, pois a última vez evoluiu logo após derrotar um monstro. E Lorraine, por sua vez, se pergunta se essa evolução que está acontecendo agora não foi por causa do consumo da sua carne e seu sangue. Ela diz que a ideia não é tão absurda, pois agora eles se parecem muito mais com um Ghast do que com um Ghoul. Ghast são monstros que são servos de vampiros, classificados abaixo dos vampiros, e Lorraine diz a Rand que ele se parece muito com um. Rand se pergunta por que evoluía para um Ghast, e Lorraine diz a ele que o conceito de evolução existencial ainda é um mistério para os estudiosos. Ela diz a ele que tem uma hipótese e pede para ele não dormir enquanto ela explica. Ela segue a evolução do próprio Rand como raciocínio e diz que ele de esqueleto passou para Ghoul e pergunta se isso não foi uma mudança estranha. E Rand, bem,
Ele tá perdido no raciocínio, e ela explica que a evolução existencial envolve um monstro se transformando em uma classificação superior de si mesmo. Nisso ela pergunta se o Gol é a única versão superior de um esqueleto, e Rand diz a ela que existem cavaleiros esqueletos, soldados esqueletos, que são versões superiores do esqueleto. Lorraine diz a ele que houve histórias de esqueletos que se transformaram em Gols, mas ninguém sabe se foi por acaso ou por algum motivo específico. Ela diz que sua teoria é de que ele queria se tornar um monstro específico e estava pensando nessa direção durante a evolução. Rand percebeu que queria se tornar algo mais parecido como um humano durante sua última transformação. Ele se pergunta por que se tornou um Gol em vez de um vampiro, que se parece muito mais com um ser humano, e a Lorraine diz a ele que pode ser semelhante a um sistema de classificação do sistema da guilda, e ele precisa cumprir com certos critérios para evoluir. Lorraine explica que, ao realizar experimentos em animais menores, determinou-se que sua evolução era determinada pelo ambiente. Ela diz a ele que pode não ter sido o ambiente das criaturas, mas as próprias criaturas que causaram sua evolução. Ela diz a ele que pode ser a habilidade que ele possui. Ele entende que se ele se esforçar o suficiente, pode se tornar um vampiro e eventualmente voltar a ser humano. Ela diz a ele que não tem certeza de que ele pode voltar a se tornar um humano novamente. Ela diz a ele que talvez precise fazer mais do que apenas matar monstros para alcançar sua próxima evolução existencial. Ele entende que precisaria cumprir muitas condições para se tornar um vampiro, e ele acaba concluindo a Lorraine que há muito que eles não sabem sobre a evolução, e ela diz a ele que a discussão deles foi apenas baseada em hipóteses, porque eles nem têm certeza de tudo que eles disseram. Ela diz a ele que a melhor aposta agora é levar as coisas no passo a passo, e ela se oferece para ajudá-lo em sua jornada. Ele agradece por oferecer sua ajuda, e ela diz que agora é a hora dele se tornar um rato de laboratório e pede para ele tirar suas roupas. Ela diz a ele que tudo que fará com ele é para descobrir tudo o que ele precisa saber sobre a tal da evolução existencial, sobre ele, etc. Rand fica horrorizado com o pensamento de tudo isso, mas ela diz a ele que começará o experimento no dia seguinte. Rand fica surpreso com isso e Lorraine diz a ele que é senso comum saber que ele já está cansado. No dia seguinte, Lorraine ainda está dormindo, mas Rand já está do lado de fora treinando com sua espada para descobrir como seu corpo se sente. Ele está convencido de que está bem, mas olha para sua espada para ver a lâmina e ela está toda detonada. Ele não pode entrar no labirinto com uma espada desse tipo e sabe que Clope ficaria chateado quando ele vê a espada toda detonada. De toda forma, ele leva a Clope e Clope diz a ele que a espada está irrecuperável. Rand se desculpa por infundir a espada com divindade. E bem, Clope agora entende porque ela estava tão danificada, afinal a divindade causou isso. Ele diz a Rand que não deveria haver monstros por perto que exigissem divindade para serem derrotados, e Rand diz a ele que encontrou um esqueleto gigante em um território inexplorado. Clope não consegue acreditar no que houve, e agora entende por que Rand tem um conjunto de equipamentos tão estranho. Ele pergunta a Rand se ele explorou completamente o território, e Rand diz a ele que ainda não fez isso. Ele pergunta a Clope se pode terminar sua espada o mais rápido possível. Clope já estava esperando por esse pedido e diz a Rand que sua espada está longe de ser terminada. Mas o Clope é um cara legal e disse que lhe dará uma espada substituta para sua espada danificada, mas essa, por sua vez, será um pouco melhor. Rand deixa a loja feliz por ter conseguido uma substituição. Enquanto Rand caminha pela rua, ele avista Isabelle e Loris comprando mantimentos para preparar refeições em seu restaurante. Loris anuncia a todos que o restaurante será reaberto naquele dia. Rand fica feliz ao ouvir isso e se afasta silenciosamente e bem, o episódio acaba deixando uma sensação muito agradável na aventura e eu sinceramente estou gostando muito desse anime, estou muito surpreso com ele. E você, está curtindo acompanhar a aventura de Rand comigo? Então deixa o like para fortalecer o vídeo e manda nos comentários que você quer a parte 5 para eu trazer ela para você. O episódio começa com Lorraine fazendo uma espécie de experiência, dizendo que na natureza a gente pode encontrar muitos tipos de veneno, enquanto alguns são simples e fazem pouco estrago, como por exemplo causar enjoos ou deixar a pessoa que ingere entorpecido, outros por sua vez, principalmente uma combinação, podem fazer com que os efeitos sejam devastadores e podem inclusive levar até um urso ou outro animal grande de arrasta. A seguir vemos Rand ali servindo de cobaia para os experimentos de Lorraine. Ele pergunta de certa forma
apreensivo se essa combinação toda não vai matar ele. E bem, Rand toma o veneno e na sequência ele reclama do gosto, dizendo que de fato está bem, mas o gosto do negócio é impraticável. Lorraine por sua vez comenta que ele é a primeira pessoa a tomar esse veneno e conseguir mencionar inclusive sobre o gosto dele, e após isso ela conclui o óbvio: nenhum veneno aparenta funcionar contra ele, diferente das poções e ervas de cura que surtem efeito positivo no nosso prota. Na sequência ela questiona se ele está com sono e ele falou que muito pouco, inclusive ela disse que tem inveja, porque provavelmente dessa forma ela conseguiria estudar um pouco mais, e ela pergunta sobre o apetite dele, e bem, ele diz a ela que ele sente um pouco de apetite, principalmente por carne e sangue humano, e nem tem como ser diferente, né? Afinal ele é um Ghast. Após isso, Lorraine dá a ele um frasco, e Rand pergunta se aquilo é mais um veneno, provavelmente ele já está esgotado dessa história, e um novo trauma está se instaurando. Ela diz que não, que é apenas para ele abrir, e se ele abre sente o cheiro de sangue, e ela menciona que esse sangue é dela, e ela colocou uma magia de preservação no frasco para que ele possa ser conservado. Então ela menciona que entende o fato de Rand não querer fazer uso de sangue humano, e isso é louvável, porém é importante levar em consideração o fato de que ele pode perder o controle sobre si e seus instintos falarão mais alto em um momento de urgência, fazendo com que ele inclusive ataque alguém inocente. Então para ele não perder o controle é bom que ele tenha isso para poder consumir periodicamente, e, na minha opinião, ela tá certa. Nisso ele coloca uma gota na ponta do dedo, experimenta e diz que está gostoso, e Lorraine pergunta se isso já foi o suficiente, e ele diz que sim, já que passou a sede e a necessidade de consumir sangue. Após isso, vemos que Rand está saindo, ele pede para Lorraine descansar, e ele comenta que ele está indo pro labirinto, mas que irá passar na guilda antes de pegar um trampo. Lorraine alerta que se ele quiser pegar um emprego na guilda tudo bem, mas ele vai precisar revelar a identidade dele, e por conta disso, as pessoas vão ficar em choque quando souberem a verdade, e o questiona sobre como ele lidará com isso. Rand, em contrapartida, questiona se isso de fato aconteceria, porque sim, ele entende que está diferente, mas no frigir dos ovos, ele é só um aventureiro de classe bronze, quem é ele na fila do pão? Nisso, Lorraine menciona que ele não estava vendo as coisas da forma certa, porque sim, ele é apenas um aventureiro de classe bronze, assim como muitas pessoas também são. Porém, contudo e entretanto, ele é uma pessoa que a guilda de fato gostava muito, porque ele era muito gentil, ajudava os novatos e pegava empregos que ninguém mais pegava. Então, as pessoas tinham apreço por ele, e sim, elas vão se importar. Eles conversam muito sobre isso e vão comentando sobre as variantes desse plano, sobre a guilda reconhecer ou não reconhecer, gostar ou não gostar. Eis que Lorraine tem uma ideia e ela comenta que Rand poderia se tornar uma nova pessoa ao usar uma nova identidade, assim ele não precisaria revelar sua identidade verdadeira. Na sequência vemos Rand chegando à guilda e ele encontra Sheila, que é uma das atendentes ali do recinto. Ela o atende e pergunta se ele quer se registrar e ele diz que sim. Nisso ela pede apenas para que ele preencha os papéis ali com a melhor descrição possível do poder que ele possui, das habilidades que ele possui, para que eles possam fornecer para ele missões mais adequadas. Nisso ele começa a se sentir nostálgico, afinal de contas, ele lembra que preencheu esses papéis a primeira vez há 10 anos atrás. Rand pensa no diálogo que ele teve com Lorraine e a conclusão que ele teve sobre isso tudo é que o único contratempo de fato para ele trocar de identidade é que isso vai resetar o ranking dele, porque querendo ou não, ele era bronze enquanto Rand, e agora ele voltará para a categoria ferro nessa nova identidade, mas como ele está mais forte, isso de fato não será um problema, porque ele vai upar mais rápido. Ele vai pensando ali no quanto ele evoluiu, o quanto ele está ainda mais forte do que há 10 anos atrás, que ele não sabia nem sequer o que era a habilidade. E enquanto ele está ali divagando, eu só fico pensando em qual nome esse cara vai escolher. E bem, ele escolhe e Sheila divulga para nós. Agora ele se chama Rand Vivier. Mano, o miserável é um tapado. Sheila ao ler isso se assusta com o nome, porque esse nome remete a um outro aventureiro que desapareceu, chamado Rand Faina, e ela pede desculpa por ter se assustado, dizendo que foi uma coincidência e tanto. Nisso Rand fica pensando sobre o fato de uma pessoa como ela se preocupar com alguém como ele. Nisso ele pergunta se ela está falando do Rand Faina, o cidadão que ele já tinha ouvido falar. Ela pergunta a ele como ele sabe, e ele falou que ele soube porque Lorraine explicou pra ele, pois ele agora está morando
falando com ela e tal, visto que ela é uma parente dele. Nisso, Sheila comentou que ela tinha ouvido falar que havia um homem estranho entrando e saindo na casa de Lorraine, e ela até achou que poderia ser o próprio Rand Fine, porque os dois eram próximos. Mas não, ele disse que não era ele, então ela disse que a papelada já estava pronta, só precisava de 1 minuto para levar para verificar tudo. Ao retornar, ela traz aquilo que parece um card, ou sei lá, que serve como identificação da guilda dos aventureiros, e ela diz que agora tá tudo certo, que ele já é um aventureiro de classe ferro e pede apenas que ele cuide bem da vida que ele possui. Após isso, vemos Rand entrando no labirinto, ele escuta um grito e se pergunta se são goblins. Quando ele avança, percebe que tem 2 pessoas lutando ali contra os goblins, um homem e uma mulher. Pelas roupas, ele determina que um deles é um espadachim, enquanto a outra é uma curandeira, e que pela aparência eles são novos. Afinal de contas, Rand conhece praticamente todos os aventureiros da região. A gente vê que eles estão conseguindo desenvolver um bom trabalho em equipe e conseguindo se sobressair sobre os monstros. E bem, ele determina que se fosse o Rand do passado, ele ajudaria eles, mas com essa aparência atual, ele prefere não assustar ninguém. Ele menciona que é ir o mais rápido possível para aquele lugar que ele esteve com Loris no outro episódio, pois ele queria ser o primeiro a explorar. Enquanto ele avança, ele pensa o quanto poderia ser importante para ele e para a nova identidade dele uma descoberta dessa magnitude. Afinal de contas, essas descobertas de novos locais em labirintos são sempre muito relevantes e ajudam muito no status aventureiro. E vemos que Rand chegou no portal e ele teletransporta. Rand começa a observar o local e vemos que aquilo ali se parece uma casa envelhecida. Ao avançar, ele encontra um esqueleto de uma pessoa deitado ali. Eis que Rand ouve uma voz que pergunta o que ele está fazendo. Rand se vira e vê uma outra pessoa ali de capuz. Ele tenta imediatamente escapar pela tangente, dizendo que ele estava investigando para ver se havia algo no local. A mulher ali interpreta que ele é um ladrão e afirma que irá matá-lo por tentar saquear esse lugar. Na sequência, ela ataca o Rand e ele fica ali todo detonado, só com as calças e a máscara. Eis que ao olhar para ele, ela questiona sobre o corpo dele e ele rebate perguntando se isso de alguma forma o ofende. Ele continuou dizendo que ele não ficou dessa forma porque quis, e bem, ela pelo visto desiste de atacar novamente e apenas diz que presume que sim, e diz também que pelo menos isso explica a razão dele ter chego ali. Então ela pede desculpas pelo mal entendido, entendendo que ele possa estar chateado por ela ter queimado as roupas dele, e convenhamos que esse é o menor dos problemas para quem quase foi de arrasta com o ataque dela, né, gente? Eis que ela tira o capuz dela e entrega para ele, e vemos que ela tem uma aparência meio élfica. Sobre as vestimentas dela, eu mandei um eita. O Rand provavelmente mandou eita 2 vezes. Eis que ela começa a palestrar, dizendo que a roupa que ela está cedendo é mais caprichada do que a que ele estava utilizando e que ele deveria ficar feliz com isso. Após isso, ela lhe explica que para ela esse lugar é muito especial e pergunta se ele poderia manter ele em segredo e não comentar com a guilda. Eis que ela mencionou algo interessante, dizendo que de toda forma, alguém só conseguiria chegar ali se estivesse acompanhado por ele, e eu só consegui deduzir que isso tem a ver com a condição atual dele de gaste. E para que ele não voltasse de mãos vazias para casa, ela sumona uma espécie de mapa. Ela o chama de mapa de Acácia e entrega para ele. Ele abre o mapa e percebe que não há nada ali, e ela diz que esse é um item mágico que traça por si só os lugares por onde seu dono passa. Ela pergunta se ele vai ficar feliz com isso e se a negociação pode ser dada como concluída, dizendo na sequência que vai levar ele de volta à entrada. Ela se despede dizendo que deseja a ele uma boa saúde, embora talvez essa não seja a melhor coisa para ele dizer. Nisso a cena corta e vemos Rand acordando do lado de fora da dungeon. A cena corta novamente e vemos que ele já está falando com Lorraine. Ele mostra o mapa para ela e ela pergunta se ele não sente alguma magia agindo nele de alguma forma. Afinal, é cada coisa estranha que tem acontecido com ele que é até difícil de acreditar. Ele apenas diz que não tá fazendo isso de propósito, e ela falou que sim, e justamente por isso ela acha que é uma maldição, porque ele não faz nada de propósito, as coisas só acontecem. Então ela conclui que, no final das contas, ser aventureiro talvez é conviver com coisas estranhas mesmo, então tá tudo certo, e ela percebe que esse mapa é um item mágico que não parece estar amaldiçoado. Nisso ele pergunta a Lorraine se ela sabe como utiliza, e ela falou que esse mapa não ressoou com a magia dela de forma alguma, e pediu para ele tentar. E bem, ele tenta e ele consegue. Vemos um baita de um labirinto surgir ali no mapa, e ele comenta que esse ali é o labirinto do reflexo lunar, e Lorraine se impressiona com isso. Na sequência ela pergunta o que era aquela
aquela marca apontando ali em 2 pontos, onde parecia algo que apontava em, sei lá, 2 pontos distintos. Ele diz que ele não tem certeza e coloca o dedo para tentar ressoar com magia e surgiram os nomes de Ryze e Laura. E eu já lembrei na hora que Laura era o nome daquela menina que estava no labirinto e provavelmente Ryze deve ser o companheiro dela. E Rent lembrou disso também. Ao Lorraine perguntar por que essas pessoas estão aparecendo ali, ele mencionou que eram 2 aventureiros novatos que ele viu no labirinto. Ela fica impressionada com a capacidade e utilidade desse mapa, e inclusive exclama que esse deve ser um dos itens mais valiosos do país. E ela pergunta para Rent se isso aí pode se tornar outros mapas de outros labirintos, e ele tenta, e caras, o mapa muda para outro labirinto, e ele reconhece como o labirinto da Lua Nova. Só que ele aponta que esse não está completo, e daí ele lembra que na verdade ela disse que esse mapa registraria os lugares que o dono percorreu. Ou seja, para as coisas aparecerem, provavelmente ele vai ter que viver ela com seus próprios olhos primeiro. A seguir ele pede para ela deixar o mapa de lado um pouco e pergunta se tem como ela dar uma olhada naquele manto que ele ganhou, porque ele tá preocupado, visto que ele não quer outra maldição. Afinal de contas, ele tá com uma máscara no rosto que sequer consegue tirar. E Lorraine dá uma olhada ali e diz que tá tudo certo, até porque ele já equipou o item, e se tivesse amaldiçoado de fato, ele já saberia de uma forma ou de outra. O que ela pontua é que parece que é de ótima qualidade, que inclusive tem uma resistência mágica extremamente forte e que nenhuma lâmina pode perfurá-lo facilmente. E eu penso, caramba, o Rand tá virando um apelão. Ela menciona que inclusive esse manto aí é mais forte que muita armadura comum por aí, e Rand fica feliz, mencionando que talvez ele tenha conseguido um negócio melhor do que esperava, e ela pontua que Rand não deveria estar pensando nisso agora, perguntando a seguir quem é essa mulher que quase matou ele. O prota diz que não sabe, diz apenas que ela era incrivelmente poderosa, e que ele deduz que ela seria no mínimo alguém com o poder de um aventureiro classe ouro. Ela disse que está curiosa sobre saber que tipo de lugar foi esse que ele visitou, e ela pensou inclusive que ela acha interessante o fato de que existam pessoas capazes de criar espaços vivos dentro de um labirinto. Nisso ele disse que vai voltar amanhã para lá. Ela, por sua vez, questionou a coragem ou a falta de sanidade dele ao ir novamente ao encontro de alguém que quase matou ele. Ele apenas disse que ela não pediu para ele nunca mais voltar. O que ela pediu foi para ele não contar para ninguém da guilda. Lorraine diz que isso é apenas a forma como ele está interpretando tudo, até porque pelo relato dele, ela claramente quer ser deixada em paz. Ele na maior inocência achando que as coisas são apenas ditas e é somente aquilo, mas enfim. Rand falou que ele gostaria de pelo menos bater um papo com ela para ver o que acontece. E bem, a cena a seguir mostra que ele já está de volta ao labirinto. Um esqueleto tenta abordar ele ali na entrada e ele já mete uma espadada no boneco e coleta um cristal. Enquanto isso, ele vai pensando no quanto de fato ele deve estar amaldiçoado mesmo, porque muitas coisas teoricamente ruins aconteceram com ele. Para começar, ele acabou encontrando um dragão que fez com que ele partisse dessa para melhor, porém não muito, porque ele continuou vivo num esqueleto que evoluiu para um corpo podre e que agora tá mais para um corpo feio. Paralelo a isso, ele tá com essa máscara que não consegue tirar. Ele menciona que as pessoas provavelmente podem até ter pena dele, mas ele definitivamente não se sente dessa forma. Afinal de contas, ele enfrentou inimigos poderosos, encontrou muitos mistérios e ele ficou bem mais forte. E ele chega à conclusão de que no final das contas é exatamente isso que faz um aventureiro se tornar um classe Mithril. Então ele entende que de certa forma ele tá no caminho certo de um jeito ou de outro, só que ele pegou um desvio estranho no caminho. Rand continua avançando, mas ao chegar no local ele percebe que está diferente e se questiona se a entrada desapareceu. Eis que ele pegou o mapa e ele concluiu apenas que ela não quer que ele volte, e ele apenas pensou que não. Talvez ela não queira que ele volte ainda, ou seja, agora. A cena muda novamente e vemos o dia entardecer, e vemos um rapaz conversando com Sheila. Ele pergunta a ela se ela soube alguma coisa sobre o Rand, e ela diz que não. Ele estava tentando se convencer de alguma forma de que o Rand deve estar bem, dizendo que talvez ele deve ter saído escoltar algum viajante ou algo do tipo, e pede apenas para que ela mencione se ela souber de algo. Nisso ela começa a pensar que tá todo mundo preocupado com o Rand, porque muita gente aprendeu o que é ser aventureiro graças a ele. E essa é uma parte bem legal do episódio, porque a gente começa a perceber que de alguma forma Rand tinha um valor que ele não passou pra gente, espectador, e que nem mesmo ele reconhecia.
O anime está entregando isso pra gente agora e de uma maneira muito interessante. Inclusive, ela continua pensando e em seus pensamentos, ela menciona que só conseguiu se tornar uma funcionária da guilda graças a ele. Ou seja, ela também tem gratidão por ele e gosta dele. E pelo visto não é apenas uma admiração aos feitos, mas ao homem que ele é. A cena corta para um momento no passado, onde ela diz a ele que ele é bonzinho e ele diz que não imaginava isso, mas que tanto faz. Desde que ele chega à classe Mithril, o resto tá tudo bem. Ou seja, ele só quer se tornar um Hokage. Voltamos para o momento atual e Sheila, surpreendida por Rent, ela se assusta e pede desculpas, dizendo que ela estava imersa em seus pensamentos. Ele diz que tá tudo certo, que só queria pegar um trabalho, que seria matar 3 orcs. Ela diz que não tem como recomendar esse trabalho para alguém de classe ferro. E ele diz que entende isso. Ele entende que essa é uma missão que é recomendada para alguém classe bronze ou acima. Mas ele diz a ela que ela não precisa se preocupar, pois ele já lidou com orcs outras vezes e que sabe se virar contra eles. Ela diz que irá acreditar nele e diz que está tudo bem ele pegar o trabalho, mas ela pede que ele tome cuidado com a vida que ele possui e ele pede para ela ficar tranquila, pois ele agora, mais do que nunca, sabe que tem apenas uma vida e que ele precisa cuidar muito bem dela. E o episódio termina. A sensação que tenho é que o episódio de hoje foi muito legal na parte narrativa, pois trouxe gente nova, eventos novos, e o episódio que vem provavelmente vai ser muito mais voltado para ação e pancadaria. E aí, o que você acha que vai acontecer no episódio que vem? Veremos o nosso explorador fraco que retornou como um esqueleto, que virou um gol, que virou um Gast evoluir novamente após abater os orcs? Ou ele precisará de ainda mais condições? Se vocês querem descobrir comigo, deixem um like para fortalecer esse recap, escrevam nos comentários que vocês querem a parte 6 e se inscrevam para não perder nenhum recap de anime que eu traga para vocês.